Olá, seja bem-vindo ao WinTalks Digital. Sou o Thiago Alves e hoje vamos estar conversando com o Renato Teixeira, diretor executivo de tecnologia, dados e automação da VR Benefícios, sobre a tecnologia acelerando a transformação digital nas empresas. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Thiagão. Com muita honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pessoal que está em casa, acho que vai ser um bate-papo muito rico aqui. Contamos com bastante perguntas e estamos aqui para esclarecer. E para me ajudar nesse bate-papo, Alexandre Barsi, já conhecido de todos aqui no canal, CEO da Verity. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Renato, pelo convite. Um abraço. Obrigado. Muito bom. O tema de hoje, gente, é a tecnologia acelerando a transformação digital nas empresas, na visão do Renato, né? E também da VR Benefícios. Ele vai trazer bastante case, vai trazer bastante expertise para todos vocês. Lembrando a todos, então, em Talks Digital, que é powered by Verity, né? Nossa parceira do canal aqui, líder em transformação digital aí, nesse mercado de tecnologia. Queria abrir pedindo aí para você um pouquinho aí sobre essa visão geral, né, de transformação digital. Eu acho que todo mundo viu nessa pandemia uma necessidade muito grande de se digitalizar. Alguns já tinham fast track, né, alguns já estavam anos à frente, outros não. Houve também um movimento muito grande de adoção digital, né, muita gente que começou já num processo, né, de que outras empresas estavam fazendo. Então, vamos começar com a sua visão aí sobre transformação digital e a gente já vai a partir daí. Thiago, a gente gosta muito de falar de mindset, tá? E a gente não gosta muito dessa questão de jargão. Então, quando a gente está falando de transformação digital, o que a gente entende muito é como que a gente pode aumentar os negócios da empresa, tá? Seja em redução de riscos, seja em redução de custos, seja em alavancar mais receitas, tá? Então, a gente tem esse mindset muito forte dentro da VR Benefício, onde a gente a tecnologia não tá, a empresa não tá para servir a tecnologia, e sim a tecnologia está para servir a empresa em termos de alavancar negócio. Então, quando a gente está falando de tecnologia na VR, a gente está falando em como a gente alavanca mais negócio para a nossa empresa. Renatão, durante esse período, né, eu acho que a gente viveu aí, talvez uma definição zerada de o que é arquitetura digital, né? Se você quisesse explicar um pouquinho mais para o pessoal, assim, esse conceito de digitalização, né? Onde começa? Começa com pessoas, começa mapeamento de processos, é automação, é end-to-end? Vamos conhecer um pouquinho mais a tua visão aí desse processo. Boa. Eu sou um cara que veio da arquitetura, né? Então sou suspeito para falar, Thiago. A gente acredita muito que a arquitetura é o que driva a velocidade, a escalabilidade e a eficiência da empresa, tá? Eu gosto até de fazer um paralelo, né, em relação a isso, até para ficar mais claro para as pessoas que não são tão de tecnologia. Eu vou colocar um exemplo meu na prática aqui, né? Eu estou construindo uma casa, né, já venho aí numa pegada aí de quase 10 anos para construir essa casa, e eu poderia tomar algumas ações para construir essa casa, né? Eu poderia simplesmente chamar alguns pedreiros aqui e falar, cara, ó, vamos implementar da melhor forma que a gente achar e vamos construir essa casa, né? O que a gente estaria perdendo em relação a isso? Um planejamento para construir uma casa que fosse funcional, eficiente e tudo mais, tá? Trazendo esse paralelo para a empresa, né, quando a gente está falando de arquitetura, a gente está justamente falando de como construir essa casa, de como a gente estruturar essa casa para vocacionar aquilo que a empresa procura fazer. Por isso que não tem fórmula para todas as empresas, depende muito de uma estratégia de negócio e alavancagem, para em cima dessa estratégia de negócio e alavancagem a gente moldar o que a gente chama de arquitetura. E aí passa por N pilares, que a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? E a gente gosta muito de trabalhar esses desenhos com assessment, tá? E aí foi onde a gente conheceu aí o Alexandre, a gente já tinha um tempo falando com ele, a Verity foi o primeiro assessment que a gente fez aqui em termos de arquitetura, né? A gente estava muito... Eu vim justamente para construir essa nova arquitetura aqui dentro da VR, e aí a gente foi entender o que a gente precisa, né, para uma VR escalável, para uma VR ágil e tudo mais. A gente entendeu que estava muito focada numa questão de microserviços, containerização, que são coisas que toda empresa já entende isso, e o grande pulo do gato está justamente como que você monta isso, como que você arquiteta isso e como que você cria esses alicerces para você conseguir ter uma escalabilidade e ter uma velocidade em relação a isso, e com isso entregar negócio, tá? Então, se a gente estava, naquela época, procurando velocidade, independência, poder na ponta, esquadrões vocacionados a
a ter essa velocidade, a ter esse poder na ponta, experimentação, MVP, né, são esses conceitos que a gente acredita, por isso a gente alicerçou e montou a arquitetura em relação a isso. E hoje, foi um trabalho que a gente fez em 2018, né, Ale? Hoje a gente colhe grandes frutos e grandes velocidades por a gente ter criado esse alicerce antes, né? E aí, voltando de novo ao paralelo da casa, né, eu poderia começar a fazer a casa sem pensar nessa arquitetura de construção, e aí eu teria que ir ao caminho, à jornada, teria algumas dificuldades para eu conseguir escalar. Então, poderia não pensar, sei lá, construir 2 quartos, e nesse primeiro momento vir mais um filho, o que eu faria com o terceiro quarto, né? Então, se eu já tenho um planejamento para onde eu quero chegar, se eu já tenho os alicerces que eu quero montar, planejar a arquitetura é extremamente essencial. E a gente está falando de um assessment, Thiago, de 2 a 3 meses, né, que dá um norte para a gente, né? Então a gente sabe onde a gente quer chegar, não é uma jornada na pedra, isso é extremamente importante, é uma jornada que você constrói, assim como você também constrói uma casa com um arquiteto, e você constrói uma casa com um engenheiro, que foi o que aconteceu comigo. No meio do projeto eu vi a necessidade de fazer algumas adaptações, mas são adaptações conscientes, né? E dá até para fazer retrabalhos conscientes. A gente não é contra o retrabalho, a gente não é contra a adaptação, desde que isso seja programado para a gente conseguir lá na frente entregar o que a gente está querendo, que é mais lucro, menos custo, mais negócio. E aí a arquitetura é extremamente essencial para isso, né? E às vezes existe essa ansiedade, né, por lançar produtos rápidos, por fazer produtos rápidos, fazer MVP, né, que é legal, é bacana, mas enquanto a gente está falando de alicerce, é importante a gente entender onde a gente vai. Então, a gente foi muito nessa linha de assessment, e a dica que eu dou, que é uma coisa que eu converso muito com o conselho aqui, com o board, na hora que for fazer um assessment, você tem que saber 2 coisas. Primeiro, o que você quer, então não adianta fazer um assessment sem ter mais ou menos o que você quer, e quais são os entregáveis que vão ser feitos nesse assessment, né? Para você ter certeza daquilo que você está tentando construir, desenhar, e é um norte, não é um caminho gravado na pedra, tá, Thiago? Renatão, considerações finais, então, para a nossa audiência. Ô, Thiago, uma honra estar com vocês, tá? Muito obrigado pela oportunidade. E aí, de consideração final, Thiago, deixo essa visão de ter esse mindset de tecnologia servindo o negócio, né? De ter esse mindset de tecnologia junto com produto para alavancar negócio, né? E deixo esse mindset de como que a gente cria estruturas em relação a isso, né? E para finalizar, pessoal, VR, às vezes a gente não divulga tanto, a gente está começando a divulgar mais, né, a questão da VR. VR tem uma tecnologia de ponta, primeira empresa no mercado a lançar, no setor do mercado a lançar link de pagamento, primeira empresa no mercado a lançar conta digital para os estabelecimentos dentro do ecossistema, tá? A gente tem um ecossistema de API muito forte, então quem quiser conhecer, dev.vr.com. Ali a gente tem mais de 30 APIs que podem ser plugadas com sandbox e tudo mais. A gente foi a primeira empresa a ter uma API de e-commerce com pré-aprovação, onde o supermercado pode fazer uma compra e mesmo que não tenha estoque, ela manda uma pré-aprovação para a gente. E depois ela entra com uma aprovação depois que ela fecha o estoque. Isso é inédito no mercado. Então, só para dar uma pincelada aqui, Tiagão, do quanto que a gente tem de tecnologia aqui dentro da VR e o quanto a gente está servindo o negócio aqui para a gente crescer essa empresa cada vez mais, tá? E meu muito obrigado aí e uma boa tarde para todo o público aí. Esse foi o Intalks Digital de hoje, como a tecnologia está acelerando a transformação digital nas empresas, com o Renato Teixeira, nosso convidado, ele que é diretor executivo de tecnologia, dados e automação na VR Benefícios. Renato, obrigado pela participação. Alexandre, obrigado também pela mediação.